Falar em Páscoa é falar de libertação, é lembrar dos antepassados e buscar na tradição, lembrar da festa judaica e de sua comemoração. Todos os anos, nessa época, nossa família vai a Jerusalém. Meu filho mais velho, Alexandre, tá que não se contém, pois fez 12 anos, bichinho, e vai fazer o que lhe convém. Oxe, líder, esses meninos tão demais. A empolgação é tanta, sei nem como é que faz pra cuidar de 2 meninos e do cordeiro ainda mais. E por falar em cordeiro, valei meu Jeová, que é do cordeiro? Sem ele não vai dar pra fazer o sacrifício lá no altar. Ande, Alexandre, vamos correr atrás. Esse cordeiro deve estar no pasto lá de trás. O bichinho tá tão bonitinho, igual a ele não tem mais. Oxe, mãe, me diga, pra que sacrificar o cordeiro? Realmente é necessário queimar o bichinho todo inteiro? Dá nem pra fazer uma buchada misturada com tempero. Rufo, vou lhe explicar. Ande, sente aqui. Essa história é antiga, mais réa que o rei Davi. Tudo começou muito longe daqui. O povo do Egito só vivia sofrendo. Faraó plantava a peia, não tava nem vendo. Aí Deus levantou Moisés e aprontou o livramento. Mas Moisés não foi bruto não, foi educado. Pediu bem direitinho, mas Faraó, injuriado, quis nem saber de conversa, mas sofreu um bocado. Deus mandou 10 pragas, que foi de lascar. A água virou sangue, doença de matar. Faraó literalmente procurou, foi sarna para se coçar. Até pior na cabeça desse povo deu, mas mesmo assim Faraó não cedeu, até que por último o filho dele morreu. O povo capou o gato e foi embora, fugiu. Faraó botou atrás, até que na frente se viu um mar que era medonho, se fosse ao menos um rio. Mas Moisés levantou o cajado e o mar se partiu em banda. E o povo deu na carreira e gritava: anda, menino, anda! Lá vem Faraó atrás, ao meio, menino, se manda! O mar se fechou e Faraó morreu. E a Páscoa é a festa que o povo escolheu para lembrar disso tudo. Você me entendeu? Líder, meu amor, tô indo, chegou a hora. Já achamos o cordeiro. Venha, Rufo, vamos embora. Sua tia Betânia deve estar esperando do lado de fora. E lá vai os 3, Alexandre, Rufo e Simão. Mas enquanto isso, lá no meio do povão, rolava uma história sobre chifre e traição. 3 senhoras se encontraram e a tesoura começou. Imagina se eu esqueceria uma cena como aquela. Tu viu o que foi que rolou? Uma sem vergonha, adúltera, quase que apanhou. Ela traiu o marido e o povo ia apedrejar. Mas Jesus olhou para eles e, sem pestanejar, disse que quem não tem pecado podia a pedra atirar. E aí, mulher, deu no quê? O povo se aquietou, guardaram as pedras e a mulher se salvou. Mas vamos deixar de conversa, porque disso eu não dou valor. As mulheres foram pra feira e Simão foi se achegando. Vendo aquele movimento, gente vendendo e comprando, Simão chamou os filhos e foi logo avisando: por tudo que é mais sagrado, tomem conta desse cordeiro e não deixe ele fugir. Olhe sempre seu paradeiro, não deixe ele partir, pois com seu sacrifício nossos pecados vão redimir. E no meio daquele furdunço ouviram falar do Messias, um caba cheio de poder como antes nunca se via. Curava, ensinava, amava, onde ele estava tinha alegria. Curou muita gente, o ceguinho fez enxergar, a hemorrágica estancou, o paralítico voltou a andar, os leprosos ele curou, até morto fez ressuscitar. A fama era tanta que nesse mesmo dia os discípulos foram para a feira comprar umas iguarias, mas a vendedora deu foi tudo e deu na maior alegria. A vendedora sabia que de Jesus eram seguidores, todos ali os admiravam, menos alguns senhores, eram os fariseus que de Jesus pensavam horrores. Nós temos que pegar Jesus. Isto é uma abominação. Diz que opera milagre. Tá horrível essa situação. Este homem é um blasfêmio, é um charlatão. Os fariseus saíram dali com um plano para executar, mas eles precisariam de um cabueto para funcionar. Acharam fela da mãe que o negócio quis topar.
Já era noite, Jesus estava ceando e o enredeiro estava lá, todo se disfarçando. Mas Jesus, que não é bobo, sabia o que estava passando. Disse para os discípulos que um dali ia lhe trair. Judas ficou de orelha em pé, mas fingiu nem ouvir. Depois que encheu o bucho, se aprontou para sair. No meio daquela noite, já era de madrugada, Simão se levanta e vai para as calçadas. Alexandre também se acorda e dá com o pai uma papeada. Dá-se fé à vista, bem de longe caminhando, um povo lá no Getsemane. Ele vê um se afastando, os outros que ficaram foram logo se deitando. Alexandre estava doido para ver no que ia dar, mas Simão disse a ele: ande menino, vá se deitar, pois amanhã bem cedinho temos que levantar. Foi se deitar e perdeu a maior da traição. Judas entregou Jesus e Pedro fez a maior confusão, cortou a orelha do soldado com um golpe de facão. Depois dali os fariseus, com todo contentamento, entregaram para Judas o seu rendimento, mas o caba nessa hora estava com arrependimento. Levaram Jesus para Herodes, depois para Pilatos, mas o caba lavou a mão, não se responsabilizaria por nenhum ato. Entre Jesus e Barrabás, um dos dois pagaria o pato. E para seguir conforme Deus havia traçado, Barrabás foi solto e Jesus foi acusado. Lhe plantaram a chibata antes de ser crucificado. Pedro estava ali por perto, mas meio que despercebido. Foi se esquentar numa fogueira e logo foi reconhecido. Mas Pedro negou a Cristo e ainda ficou enfurecido. Um soldado vê a cena e também o reconhece. Homem, é você sim. Quem apanha não se esquece. Foi tu que feriu Malco, e não diga que não me conhece. Tu é doido, macho? Eu mesmo não. Sei nem pegar numa faca, avali no facão. Nunca andei com Jesus, deve ser outro cidadão. Aí chega Simão pra lá de agoniado, querendo explicação pro que tinha se passado, pois Jerusalém tá rua, tava tudo tumultuado. Quando ele viu Pedro, de cara se lembrou que era um dos homens que com Jesus andou, mas Pedro outra vez a Jesus negou. Na mesma hora, o galo canta a terceira vez. Pedro lembra de Jesus e vê a besteira que fez, cai no chão arrependido pela sua estupidez. E o pobre do Simão ficou muito desolado, nem foi para casa dormir, passou a noite acordado, não conseguia entender o que havia se passado. De manhãzinha cedo se encontra com a irmã. Betânia não entende o que ele faz ali de manhã. Ele explicou o acontecido e com a cara de sofrido diz que vai embora amanhã. Os meninos, sem saber o que tinha se passado, acordam morto de feliz, pois era o dia esperado de sacrificar o cordeirinho que haviam preparado. Simão pede a eles para não soltar de sua mão o bendito cordeirinho no meio daquela multidão. Agarrem-se a ele como se fosse a sua própria salvação. Dá-se fé um corre-corre, o povo tudo agoniado. Era Jesus que estava vindo para ser crucificado. Esses meninos se somem e Simão fica perturbado. 2 meninos e um cordeiro, ele começou a gritar. 2 meninos e um cordeiro, a goela só faltou rasgar. 2 meninos e um cordeiro, e nada de encontrar. Teve gente que pensou que ele estava vendendo, pois gritando daquele jeito parecia promovendo. Por 2 meninos e um cordeiro, teve gente oferecendo. Enquanto Simão gritava, Jesus vinha apanhando. Os soldados miavam e a chibata iam andando. Pense numa cena triste, Jesus não estava aguentando. Tanto foi que derrubou a cruz que carregava. Simão, que estava perto, não sabia o que lhe esperava. Um soldado olha para ele e grita com muita raiva: Você, carregue a cruz! E lá vai Simão, cai de cara com Jesus. Um encontro marcante, radiante como a luz. As cenas seguintes é de muito sofrimento. Jesus é crucificado em meio a choro e lamento. Mas Deus assim quis fazer, esse era seu momento. E ali no monte do Calvário estava o pobre do Simão. De repente aparece seus filhos, sem o cordeiro na mão. Os meninos estavam tristes, se achando sem salvação. Simão os abraça e explica desde o início: Não se preocupe, meu filho, não haverá mais malefício. Olhe para aquela cruz. Eis o grande sacrifício. Eles vão se embora e os meninos vão se deitar. Mas Simão estava inquieto e foi com Deus desabafar. Não entendia por que Jesus tiveram que matar.
logo ele que não tinha pecado. Deus, e agora, Deus? Me sinto fracassado. Aquela era a minha cruz, e foi ele o sacrificado. O dia amanhece e 3 mulheres vêm correndo. Simão a vê e lhes pergunta: o que é que tá havendo? Elas falaram de Jesus, mas ele não estava entendendo. Minha senhora, Jesus morreu e já faz 3 dias. Eu tava lá, vi tudo. Eu nunca que me esqueceria, pois tudo que fizeram, ele mesmo não merecia. É verdade, morreu, mas também ressuscitou. Nós fomos no sepulcro, mas nada nós achou. Um anjo apareceu e para nós ele explicou. Simão ficou doidinho, não conseguia se conter. Pegou os meninos e se mandou, pois queria ali dever e contar tudinho que ele viu acontecer. E a alegria do Simão é a nossa alegria, pois com a morte de Jesus muita gente viveria. Ele é a salvação que bate a porta todo dia. Basta nós abrir e deixar ele entrar, fazer sua morada, nossa vida transformar, até chegar o grande dia de com ele se encontrar.